Não à reforma da Previdência. Entenda por que o presidente Michel Temer quer fazer a reforma da Previdência. 1. Dificultar ou acabar com a aposentadoria do trabalhador. 2. Forçar o trabalhador a pagar um plano de previdência privada junto aos bancos ou instituições financeiras existentes, ou ainda aquelas que serão criadas e incentivadas pelo governo federal. Quem viveu na década de 70 e 80 sabe daqueles montepios de previdências privadas que roubaram o dinheiro de muita gente. E ninguém ou quase ninguém conseguiu aposentar por aquele sistema, pois as empresas faliram. 3. Se aprovar a reforma da Previdência, da forma que o presidente Michel Temer quer, vai aumentar a taxa de mortalidade do idoso, pois sem aposentadoria e sem trabalho não terão dinheiro para alimentar e nem para comprar remédio. A maldade do governo federal com os trabalhadores. Vamos considerar o seguinte: o governo planejou um plano A, um plano B e quem sabe até um plano C para aprovar a reforma da Previdência. Vamos lá ao plano A. O governo, quando solicitou a sua equipe para elaborar o projeto de lei da Previdência, sabia que era um projeto polêmico. Então o que eles acordaram? Vamos, abre aspas, inchar bastante, fecha aspas. Esse projeto coloca bastante coisa e aí colocamos em pauta. Os deputados vão fazer, abre aspas, cara de paisagem, fecha aspas, para os seus eleitores. Eles têm que demonstrar força e que estão brigando pelos direitos do povo. Plano B. Os deputados com suas, abre aspas, cara de paisagem, fecha aspas, vão brigar para modificar o projeto de lei da Previdência. O governo cria resistência, aquela resistência já planejada, e vai cedendo aos poucos. Modifica uma coisa aqui, outra ali. Tais como vão excluir da reforma da Previdência eles mesmos, os políticos, que são o presidente, os senadores, os deputados, os ministros e outros cargos de governo, e ainda os militares, o Ministério Público, os magistrados e outros do funcionalismo público federal e estadual. E se os professores continuarem lutando, também ficarão fora da reforma da Previdência, pois pertencem a uma categoria diferenciada das demais. Após essas modificações, já previstas na elaboração do projeto de lei, chega no ponto previsto pelo governo, que é só acabar ou modificar com a aposentadoria dos trabalhadores, aqueles regidos pela CLT. Os servidores públicos municipais, esses, embora são estatutários, são regidos pelo Sistema Geral do Plano de Aposentadoria do INSS. O governo também quer acabar com a CLT, depois de anos de luta e conquista dos trabalhadores brasileiros, como aconteceu recentemente com a mini-reforma trabalhista, que acabou com vários direitos dos trabalhadores. Cadê o dinheiro do INSS? Por que não cobra das empresas que devem para o INSS? Reforma da Previdência ignora 426 bilhões devido por empresa ao INSS. Dívida é o triplo do déficit anual calculado pelo governo. Entre as devedoras estão as maiores empresas do país, como Bradesco, Caixa Econômica, JBS, Vale, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Rio de Janeiro, Volkswagen e tantas outras. Enquanto o governo propõe que o brasileiro trabalhe por mais tempo para se aposentar, a reforma da Previdência ignora os 426 bilhões que não são repassados pelas empresas ao INSS. Isto é apropriação indébita. O crime está previsto no artigo 68A do Código Penal, o qual consiste em deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional. Tem como pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tem que colocar na cadeia esses governantes dos órgãos públicos e os dirigentes das empresas privadas, que descontaram o INSS dos empregados e não pagaram para o INSS. Sabe quando esses dirigentes públicos e privados vão para a cadeia? Nunca, pois a maioria destas empresas financia os políticos corruptos pagando propina, como é o caso da JBS e várias outras. Então, o governo federal nada vai fazer contra esses devedores do INSS, pois a maioria dos políticos e governantes estão envolvidos na pilantragem da propina. O valor da dívida equivale a 3 vezes o chamado déficit da Previdência, no ano base de 2016. Esse número foi levantado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
não são levados em conta na reforma do governo Michel Temer. O não repasse das contribuições previdenciárias pelas empresas que estão inadimplentes ajuda a aumentar o déficit, e aí o governo quer cobrar esta conta dos trabalhadores. Não a reforma da Previdência. Então, brasileiros e brasileiras, essa luta é de todos. Não podemos deixar acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. O presidente Michel Temer é o idealizador, é o mentor da reforma da Previdência, mas ele só não tem o poder de aprovar a reforma. Vai precisar dos deputados, senadores, ministros e outros chefes de governo para ajudar na articulação. Não a reforma da Previdência, não da forma que o governo quer. Vamos cobrar dos senadores, dos deputados, vamos exigir que defenda os direitos e as garantias dos trabalhadores. Muito embora a esperança é muito pouca, pois a maioria destes políticos estão envolvidos no mar de lama da corrupção. Vários estão denunciados na Lava Jato e em outros programas de apuração de propinas. Muitos desses políticos deveriam estar na cadeia, mas como a justiça brasileira é muito lenta e ainda permite vários tipos de recursos, portanto, nunca vão prender todos esses corruptos, somente alguns, abre aspas, bodes expiatórios, fecha aspas, pois quase nada serve de prova. Já pegaram gente carregando dinheiro na cueca, na mala, vídeo de negociados de propinas e até dinheiro estocado em apartamento. As provas da corrupção são tão claras para muita gente, mas tem que esperar ser transitado e julgado para considerar culpado ou criminoso. Isto é incrível, como se falava em um programa de televisão. No Brasil, não tem direito a tantos recursos e qualquer denúncia séria é para ladrão de galinha, que vai logo preso. Não tem essa história de transitado e julgado. Eleitores, muitos desses políticos corruptos estão aí, foram reeleitos e muitos vão se candidatar em 2018 e vão ser reeleitos novamente. Sabe por quê? É o apego do eleitor, é o desejo de levar algum tipo de vantagem, é querer ter um político lá para resolver seus problemas ilícitos, pois o que é lícito não precisa de ninguém para resolver, você mesmo resolve. Se você, eleitor, enquadra na descrição acima, então você quer esse sistema corrupto do Brasil. Tem aquele eleitor que tenta justificar que votou neste ou naquele político, denunciado na Lava Jato ou em outro programa de apuração de propina, dizendo, ainda não foi comprovado, pois o processo não foi transitado e julgado para considerar corrupto ou criminoso. Aquele eleitor que diz que só vai deixar de defender ou votar no seu político somente depois do processo transitado e julgado, então espera sentado. As provas claras, as evidências demonstradas por vários meios de comunicações, as gravações de negociados de propina, pode não servir para a justiça condenar, mas para nós fica bastante claro que aqueles políticos denunciados são pilantras e corruptos. Esses políticos roubam o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, da segurança, do social, da merenda escolar, etc. Nós sabemos que muitas das crianças vão para a escola por causa da merenda escolar. Os brasileiros têm que ficar atentos, têm que fiscalizar o dinheiro público. Esse dinheiro que eles roubam é seu também, é o dinheiro dos impostos que todos pagam. Ouvi gente falar, eu não pago imposto, não estão roubando meu dinheiro. Aí que você se engana. Cada brasileiro, de um jeito ou de outro, contribui para o erário, dinheiro público. Por exemplo, você vai ao supermercado, vai à feira e compra feijão, arroz, farinha, etc. Esses produtos e todos os outros já vêm com o imposto embutido. Só para você saber, se você ganha R$100, só é seu em torno de 30, porque 70 você paga de imposto, direto ou indiretamente. Até quem recebe Bolsa Família paga imposto, pois quando a pessoa vai comprar feijão, arroz, sal, etc., o imposto já está incluso nestes alimentos. Então, o dinheiro que eles roubam é também seu ou não? Vamos fiscalizar. Não a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer é um golpista, aplicou o golpe na presidente Dilma. Não estou aqui defendendo a ex-presidente Dilma. O Michel Temer também fazia parte do governo dela. Ele também tinha que ter saído.
Agora, o presidente Michel Temer quer aplicar o golpe nos trabalhadores e ele vai conseguir, com o apoio dos deputados, governadores e senadores. Ouvi o governador de São Paulo, do PSDB, dizer que vai apoiar a reforma da Previdência. Na lista de devedores do INSS, São Paulo consta lá. Então, governador, primeiro paga a dívida com o INSS. Quem sabe Vossa Excelência tem um pouco de moral para opinar sobre a reforma da Previdência. Ednilton Pereira Barreto, 23 de dezembro de 2017.